A seguir, IIGD Irajá. O Ló foi criado pelo seu tio Abraão. Abraão foi um homem temente a Deus, foi um homem de fé e foi um homem rico. Ou melhor, foi um homem a quem Deus enriqueceu, porque uma coisa é a riqueza que a pessoa busca por si, ela pode perder a qualquer momento, gradativamente ou estupidamente, abruptamente. Mas aquilo que Deus der, se é uma pessoa que buscou de Deus, ela tem estrutura para sustentar, ela tem administração, ela tem a fé, ela tem o Espírito de Deus. Deus dá a bênção e Deus mantém a bênção. O Ló foi criado pelo seu tio Abraão. Abraão cria o seu sobrinho como se fosse seu filho, porque o pai dele morreu. Eram três irmãos. Abraão tinha 2 irmãos, um deles faleceu. Abraão era casado com Sara, que era Sarai. Sara não tinha filhos, era estéril. Então, quando o irmão do Abraão morreu, ele apanhou aquele sobrinho e criou como filho, como verdadeiro filho. O filho cresceu do seu lado, e ele tratando como sobrinho. Tem hora que você vai ler na Bíblia que ele fala que Ló é o seu irmão, porque são da mesma fé. Bom, e aí Deus vai abençoando Abraão de tal maneira que Abraão fica muito rico. Só que o Abraão, irmãos, ele não para de ouvir a Deus, de obedecer e construir altares para Deus. Já vimos isso e em outros cultos. E aí chega um momento que o Abraão, o sobrinho cresce, fica rapazinho, e o tio, ele trabalha com o tio, trabalha lá na sua fazenda, nos seus bens, e o Abraão estabelece um salário para ele e vai prosperando. E aí o Ló vai tendo o seu próprio rebanho, os seus rebanhos. E aí Deus também vai multiplicando e abençoando. O menino está debaixo da bênção, ele está debaixo da bênção do tio. E aí a bênção dele também vai crescendo. E ele vai ficando próspero. E chega ao ponto em que os dois, eles têm tantos tratadores de animais, chamados pastores, eles têm tantos, que eles já estão brigando em contenda por causa dos animais, que são muitos. Aí é quando Abraão chega e diz: olha, nós temos que separar os rebanhos, porque você está sendo muito abençoado, como eu sou abençoado. Então nós vamos fazer o seguinte: você vai para um lado, eu vou para o outro, você escolhe. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Eu estou resumindo. Veja que o Abraão, que é o tio, o pai de criação, é o dono da riqueza, tá? Ele não diz assim: eu vou decidir. Não, ele diz: escolhe você. Aí deixou ele fazer a escolha. O Ló, o que o Ló pensou? Bom, os animais precisam de água para sobrevivência. É símbolo de riqueza, porque se o animal tem um bom pasto e uma água fresca, pode ter certeza que eles vão ter saúde e vão, procriar abundantemente. Então vão se multiplicar. O Ló olhou assim e viu os campos do Jordão. Era uma campina. Bom, não era montanha. Os animais não vão ter que fazer esforço, que sobe, que desce, que sobe. Eu também não. Tudo aqui é planície. Que coisa, que grama maravilhosa, que pasto maravilhoso. O rio está ali do lado. Então está tudo maravilhoso para mim. Tio, eu quero a parte dos campos, da campina. Tá bom, meu sobrinho. Eu subo a montanha, eu vou para o Monte Horebe, não tem problema. Vai você para lá, eu vou para o monte. Quando uma pessoa de Jesus mesmo, irmãos, ela às vezes passa por uns desertos e ela contempla a glória de Deus naquele deserto. Porque nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Deus está preparando. Quanto mais árdua a batalha, é porque a bênção é muito grande. Só que o Ló já escolheu, a bênção dele está pronta. E aí ele vai. Só que essas campinas, elas vão ser confluentes com Sodoma. Aquela área do Jordão vai dar bem juntinho a Sodoma. Sodoma era uma cidade onde as pessoas faziam tudo o que queriam, cidade sem Deus. Eu quero, eu faço. Minha carne está pedindo, eu vou fazer. Estou com vontade, eu vou. Quero comer, eu como. Eu quero isso, eu quero sexo, eu quero. E acabou. E agora isso não está bom, quero aquilo. Igualzinho o mundo. Sodoma era assim. Sodoma era o nível mais baixo de vida, mas aparentemente metrópole, cidade.
Só que o Ló não está de olho em Sodoma, ele está de olho na facilidade. Por quê? Porque o olho dele está só nos bens materiais, só em coisas materiais. Como muita gente, irmãos, se endivida pelo status social. Porque se mora num prédio onde as pessoas apresentam um certo poder aquisitivo e todo mundo tem mais ou menos o mesmo nível, se ele não mantiver, se não tiver o mesmo nível, vai se sentir inferiorizado, vai se sentir excluído, sabe que vai ser alvo de comentários, de olhares, e tem gente que não suporta isso. Aliás, a realidade é essa, né, pessoal? Há muitos anos que a nossa sociedade criou o status vertical para todo mundo estar junto e competir, que é muito mais fácil assim levantar a vaidade, né? Imagina, cada um entrava na sua casa, fechava a sua porta. Pois é, mas voltando. Então o Ló, você já entendeu o recado. Não precisa nem do pingo, né, irmão, para entender. Então o Ló, ele contempla as campinas do Jordão. Ele só enxerga a prosperidade na frente dele. Ele não está enxergando que ele vai ficar longe do tio. Ele não está enxergando que o Espírito de Deus fala com o tio. Tem gente que não enxerga, irmão, não enxerga a igreja, não enxerga a simplicidade da leitura bíblica, dessa vida que muitos criticam, tão simples. Pois é. Então ele só está enxergando as riquezas materiais, só isso. E lá vai ele. Só que, como ele tem a bênção do tio, o tio abençoa e ora por ele como orou, os bens dele continuam crescendo. E crescendo. E agora ele vai alargando o seu espaço e estendendo as tendas. Muitos empregados e vamos esticar. E eu estou vindo para cá, eu já estou chegando na cidade. E eu já estou saindo da campina, deixa os animais aqui, eu já estou chegando. E eu já estou chegando. E agora está casado e tem 2 filhas. E agora ele está dentro de Sodoma. Ele não pratica o que Sodoma pratica, mas ele está dentro de Sodoma. E aí, o tio o livrou 2 vezes. Livrou a primeira vez quando ele foi sequestrado num arrastão, uma guerra violenta. E depois a segunda vez, quando o tio orou e o Senhor Deus resolveu atrasar a destruição de Sodoma, porque o sobrinho de Abraão estava naquela cidade. Sodoma agora representa o mundão. O sobrinho de Ló, todos os parentes dos cristãos, que de repente só vivem em função das coisas materiais. Eles fazem coisas erradas, ou fazem, mas no momento não importa, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Muito bem, mas o Ló está lá rico, cheio de bens, já escapou de uma, já escapou de outra por causa do tio, porque o tio está juntinho de Deus, o tio ora a Deus e Deus atende. Ele já não está nem mais orando, porque não tem tempo, e aí já está esquecendo. Mas e aí? E aí, Deus decide e diz, vou destruir Sodoma. Deus põe os olhos lá e diz, bom, tem o sobrinho do meu servo lá. Ele também é meu servo, mas agora ele está só preocupado com as coisas da terra. Vou dar um jeito nisso. Aí Deus vai até o Abraão e diz assim, Abraão, eu vou destruir Sodoma, mas como você é meu servo, estou parafraseando, você é meu servo fiel, eu vou fazer o seguinte, Abraão. Eu vim te comunicar que eu vou destruir, tá? Porque aí nós vamos ter um tempo. Estou parafraseando. O Abraão vira, Senhor, o Senhor vai destruir, tu destruirás. E se tu encontrares lá 50 justos, destruirás também? Não, Abraão, não vou destruir não. Se eu encontrar 50 justos, esqueça a destruição de Sodoma. Se tiverem 50 justos lá, esses 50 serão o sal, vão dar tempero a todo mundo. E aí? Senhor, se não tiverem 50, 45. Tá bom, Abraão, se eu encontrar 45, também não vou destruir. Meu Deus, conheço um pouco, já ouvi falar de Sodoma. Senhor, e se forem 40? E assim foi. E chegou aos 10, como todo mundo sabe. Abraão terminou no número de 10. Senhor, se eu encontrar 10 justos, o Senhor vai destruir Sodoma? Não. Se eu encontrar 10, eu não vou destruir. Abraão descansou. No mínimo ele pensou, bom, meu sobrinho já ganhou 10 para Jesus. Jesus, força de expressão, que o nome não tinha. Jesus não tinha vindo ao mundo, mas já existia. Jesus é a palavra. Bom, se houverem 10 servindo a Deus, eu não vou destruir. Só que não haviam 10.
Deus olhou e viu que o único que estava embevecido com as riquezas e com os bens materiais, mas que ainda tinha temor a ele, era o Ló. E o Ló tinha a mulher e tinha as 2 filhas. E aí Deus chama 2 anjos super poderosos, e diz: olha, eu vou dar uma missão para vocês. Vocês vão lá na terra, vocês vão à cidade de Sodoma. Você imagina Deus passando filme assim? Tá vendo ali? Aquele ali é o Ló. Tá vendo lá? Tá passando as ordens para os empregados. Rico, abençoado, eu abençoei. Sobrinho do meu servo, o meu servo tem orado. Por causa do meu servo Abraão que tem orado, eu vou dar livramento para ele. Tá bom. E aí Deus dá as ordens e diz aos 2: ide e tirai Ló e toda a família. E se o Ló disser que tem mais alguém, tira também. Que isso, pastora? Eu vou mostrar para vocês, irmãos, como Deus observa a terra e como as pessoas na terra estão alienadas de Deus. Você crê que o que a Bíblia diz? Que Jesus é o mesmo? Abre em Gênesis. Gênesis capítulo 19, versículo 12. Quem lê comigo, irmãos? Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Viu? Olha o que os anjos estão dizendo. Ô Ló, você tem mais alguém? Ó, teus filhos, tuas filhas, tinha 2 filhas moças, as 2 eram noivas. O Ló até pensava que as 2 eram virgens. Ué, pastor, e elas não eram? Como é que a senhora sabe? É só você ler a história e você vai entender. Mas vamos lá, vamos ao que importa no momento, o que Deus está nos mostrando. Então vamos lá. Ló, você tem mais alguém? Ou seja, tem algum amigo seu que, né? Tem algum amigo seu que você tenha falado de Deus para ele? Tem mais alguém? Você tem mais algum parente distante aqui nessa cidade? Olha que o anjo não perde um, olha só. Tens mais alguém aqui? Aí o versículo 13: pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Aí versículo 14: então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, ainda iam se casar, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, como? Está vendo? Você já tentou falar de Jesus para alguém e alguém zombou de você? Você já tentou falar que Jesus vai voltar e a pessoa caiu na gargalhada? Se vocês acreditam em tudo. Vocês acreditam nesse livro, esse livro velho chamado Bíblia? Vocês acreditam? Vocês são muito engraçados. Vocês são alienados mesmo, né? Pois é. Então veja, você tem mais alguém aqui, Ló? Muito bem. O que aconteceu? Eles começaram a demorar. Enrolavam. Você imagina, irmãos, o Ló devia viver o top dos tops da época. Você pode imaginar, lógico. Ele tem muito dinheiro, tem muitos empregados, tem muitos bens, tem muitos... Tudo ele tem tudo que ele quer, ele tem. Só que ele está dentro de Sodoma. E Deus está com pressa para destruir. E aí ele começa, demora. Quer ver? Versículo 16, ó. Vamos juntos, igreja. Ele, porém, demorava-se. E aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, pela mão das suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Está vendo? Não teve jeito. Eu imagino Ló negociando com os anjos e dizendo: anjo, olha só, eu tenho tantas coisas, tem tantas tendas para desmontar tudo, vai demorar um tempo, deixa tudo e vamos embora. Não, peraí, anjo, peraí, anjo, 2018, acabei de comprar um micro-ondas de última geração. Anjo, por favor, anjo, peraí, o carro a gente vai dirigindo, mas o micro-ondas não vai. Peraí, anjo, peraí, minha geladeira está novinha. Anjo, por favor. E meu som, meu Deus. Vambora. E aí, mas ele está demorando.
Bom, aí o anjo toma pela mão, todo mundo segura pela mão. Vamos lá, Ló, dá a mão para tua mulher. Dá a mão para tuas filhas. Eles não querem ir? Vamos embora. Os anjos os arrastaram pelas mãos. Eles não queriam sair. Quem está no mundo não quer sair não, meu irmão. Quem está no mundo não quer sair. Se você não levar uma vida de oração séria para Deus tirar a tua família do mundão de Sodoma, não sai não, meu irmão. Mas e aí? Mas vamos voltar para cá. Muito bem. O que aconteceu? Aí quando eles saem da cidade, olha só, eles acabaram de sair, deixaram Sodoma para trás, passaram dos portões da cidade, porque o anjo disse, olha, quando nós saímos da cidade, não olhe para trás. Está escrito isso na Bíblia? Deixa eu ver. Mas está mesmo? Então vai no 17, vamos lá. E aconteceu que, tirando-os fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa-te lá para o monte, para que não pereças. Está vendo, irmãos? Quando Jesus voltar, ninguém vai ter tempo não, meu irmão, de ajustar sua vida, de acertar as coisas, de negociar, de vender o que tem. Não vai poder levar nada. Isso é exatamente o retrato disso. E vai ser muito mais grave do que isso, porque Jesus disse que vai ser um piscar de olhos. Acabou. Então os anjos disseram, olha, quando atravessarmos o portão da cidade, não olhem para trás. Você já sabe que a mulher do Ló olhou, não sabe? Vai no 26. Lê comigo em voz alta, vamos lá. E a mulher do Ló olhou para trás. Vamos abrir um entendimento aqui, irmãos? Você já ouviu Jesus falando sobre sal? É uma coisa muito profunda, é muito linda. Porque o sal, antigamente, ele salgava a carne para ela não estragar. Olha só, ele dava à carne condições de ela se conservar. Então o sal conservava a carne. Mas o sal é usado na comida. E se colocar sal demais, você consegue comer? E se colocar muito sal? Por isso Jesus disse, ó, o sal é bom. Mas se ele perder, não é? Se ele perder o sabor, o objetivo, se ele perder o seu teor, ele não vai servir para nada. Ele vai servir para jogar fora e ser pisado pelos homens. Isso te diz alguma coisa? Pois é, irmãos. Está cheio de cristão, meu irmão, que tá igualzinho ao mundo. Mas diante de Deus, o sal tomou conta. Porque teve agora Jesus como uma religião. Meu irmão, está igualzinho ao mundo, faz as mesmas coisas. A mulher do Ló virou uma estátua de sal. Aí o Ló sai, só sai ele com a roupa do corpo, com as duas filhas. A mulher vira a estátua do sal. E agora é a desgraça dele. Você vê que ele buscou as riquezas, ele correu atrás. O que aconteceu? Ele deixou tudo para trás. Não pôde levar nada. Você sabe onde Ló vai terminar? Bom, para quem vivia no top, ele agora vai morar dentro de uma caverna. Que é isso, pastora? Lê o versículo 30, vai. E subiu, quem vai ler comigo? E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas duas filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa... Aquele homem rico está dentro de uma caverna. Quantos ricos, irmãos, estão enclausurados num quarto, com depressão profunda? É a sua caverna. Quantas pessoas que correram atrás de riquezas estão numa penitenciária, numa caverna? Quantas pessoas que não tinham tempo para Deus, irmãos, que não ouviam os conselhos do Espírito de Deus, porque essa vida simples de igreja, muito cristão não aguenta. Muita gente que diz que é Jesus, não, e vida monótona, vai para a igreja e ora, e jejua, e luta, e escuta, e tem que meditar, e tem que resistir, e tem que fugir do pecado. E Sodoma é melhor. E alguns não vão para Sodoma, mas ficam nas campinas do Jordão, só querem facilidade. Nunca pagam o preço de uma madrugada de oração para se santificar e dizer, Senhor, não me deixe cair no pecado. Senhor, não deixe eu entrar no caminho errado. Que isso? Tem que fazer, meu irmão. Irmãos, o diabo não é burro. Ele não chega vermelhão, com 2 chifres, tridente na mão para dizer, eu sou o diabo e vim aqui para te tentar. Não.
Ele vai chegar da forma mais glamurosa, com maior brilho. Ele vai chegar com aquela super oferta para um endividamento que lá na frente vai levar ao desespero, que vai levar às brigas do casamento, que vai levar ao fim desse casamento. Eu estou impressionado que as pessoas acabam com o casamento como quem toma um sorvete. Eu estou impressionada. As pessoas destroem uma família como se estivessem tomando um cafezinho. E falam da coisa como, sabe, se não tivesse envolvimento, se não fosse um ser humano, meu Deus, tipo, aí os filhos ficam com a mãe, com o namorado da mamãe, e os filhos ficam com o pai, com o namorado do papai, e quando é namorada, né, meu irmão? Gente, o que está acontecendo, irmãos? Então deixa eu te mostrar agora, irmãos. Quantos de vocês querem ouvir palavras de Jesus? Levanta sua mão. Quer mesmo? Então vai no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Você lê comigo o versículo, são 3 versículos aqui, de 34 a 36. 34 a 36. Quem lê comigo? E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, 36. Será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena? Será que vale a pena ser amigo do mundo? Será que vale a pena tanto endividamento? Será que vale a pena, irmãos? Será que vale a pena? O que está acontecendo? E as prioridades? E os mandamentos? E o que agrada a Deus? É interessante que o Ló, enquanto ele esteve com o tio, ele estava debaixo da bênção, ele prosperava, como continuou prosperando. Só que aí ele se embeveceu com a prosperidade e passou a viver só para aquilo. O Ló nem percebeu que as suas filhas e a sua mulher estavam totalmente envolvidas em Sodoma. Tem pessoas que não se importam, pessoas que se separam e não se importam se os filhos, pessoas se convertem depois da separação. Um exemplo que eu estou te dando. Ela não se importa se os filhos estão em Sodoma. O que os filhos estão aprendendo com os amigos da escola? Com os vizinhos no play, no jogo de futebol. Dia desse um negócio, uma coisa muito linda aqui. Um jovenzinho me pediu para aceitar Jesus. Deixa eu lembrar o nome, Vinícius. Eu acho que ele estava no culto das 7. Ele me pediu que queria aceitar Jesus. Eu perguntei: como é que você encontrou Jesus? Ele disse: no futebol. Aí quando eu falei, os 2 meninos que eu ganhava são daqui, são até da obra. Foi no culto da noite, não, mas hoje ele veio de manhã. Isso mesmo. Aí eu comentei o fato e os 2 meninos da obra vieram à frente para acompanhá-lo. E os meninos disseram: nós jogamos futebol juntos. Falei: que bom. Nós jogamos o futebol e nos intervalos nós ficávamos falando de Jesus para ele. E ficamos falando de Jesus o tempo todo, e falando de Jesus, e falando de Jesus. E aí ele teve vontade de aceitar Jesus. Então ele começou a frequentar e disse: tem 3 meses que eu estou vindo, mas eu quero. Ele disse: olha, de manhã, eu ontem coloquei dentro de mim que eu hoje iria aceitar Jesus, mas eu não consegui. Ele disse: eu não consegui vir. Aí ele disse: aí voltei agora à noite, mas agora eu estou aceitando. Os 2 no futebol, olha, irmãos, não estavam jogando conversa fora, não estavam falando de sites de internet, não estavam falando de novidade de artista, não estavam falando do cabelo do jogador de futebol,
Não estavam falando disso, estavam falando de Jesus. E o jovenzinho, de tanto ouvir, não aguentou, abriu o coração e desejou aceitar Jesus. Pois é, irmãos. O Ló viveu em Sodoma e as suas 2 filhas perdidas. Quantos sabem o que as filhas de Ló fizeram? Alguns não sabem. É tão forte que chega a doer na nossa alma, mas está na Bíblia e Deus não esconde. As 2, elas se entranharam tanto em Sodoma, que os costumes de Sodoma estavam dentro delas. É o que chamam de cultural, só que não é cultural, é moral mesmo. O que aconteceu? Bom, quando elas viram que estavam numa montanha, que aquele lugar não tinha mais um ser humano, só o pai e elas 2. Naquele tempo, era de peso que todo homem procriasse e a sua árvore genealógica se estendesse por todas as gerações. Então elas pararam e pensaram: bom, não tem outra mulher para o nosso pai. A gente mete uma bebedeira nele, deita com ele no período fértil. Elas já sabiam, porque foi direitinho, uma noite outra. Elas combinaram. Se você ler a história, é dramática, é violenta demais, é nojenta. Incesto. É violenta. E ele, então no natural, né? Ele toma a bebedeira e fica fora de si. Ele bebeu tanto, as filhas embebedaram o pai. A mais velha deita com ele uma noite e tem certeza que está grávida porque estava no período fértil. Olha tudo que ela aprendeu em Sodoma. Olha o que ela aprendeu em Sodoma. Vocês sabem, há muitos anos atrás, antes da internet, uma mãe, para chamar uma adolescente, quando estava chegando, se aproximando da fase da adolescência, aquele período em que os óvulos estão começando a querer trabalhar, o corpo está sofrendo mutação, as mães, para chamar uma filha e conversar, uma luta, meu Deus, que luta, para chegar, como é que eu vou explicar a ela, né? Porque não, pessoal, como é que eu vou explicar? Porque a criança era assim: mamãe, a cegonha me trouxe para você. E a mamãe dizia: a cegonha trouxe você é um presentão que a cegonha trouxe. Mas como é que foi, mamãe? A cegonha botou você na minha porta. Quando eu abri a porta, estava você linda e maravilhosa. Quem sabe que era assim? Era assim. Era assim. Era assim. Quando chegava o primeiro do ciclo, a primeira marca vermelha do ciclo numa menina, ela chorava e entrava em desespero. Mas a mamãe já falou, mas não tinha falado abertamente. E aí: mamãe, tô machucada, mamãe. Isso mesmo. E aí começava-se então, suavemente a preparar, suavemente. Quando chegava a hora de, não é? Chegar lá na história final, meu Deus. Com Jesus é diferente, que você vai na natureza que Deus criou assim, e Deus criou para o amor, para o prazer, tudo diferente. A visão é outra, e é pura, é bonita. As 2 filhas, a mais velha embebedou o pai, deitou com o pai, e aí teve certeza que estava grávida, e estava. E nasceu o menino, e colocou o nome de Amon. Moabe e Amon são os 2 filhos das filhas do Ló com o próprio pai. Que desgraça. Porque ele pôs os olhos na riqueza e não pôs os olhos no Deus de Abraão. Abraão viveu rico, envelheceu rico, morreu rico, desfrutou de tudo, mas esteve com Deus o tempo todo. Pessoal, Deus tem tudo para te dar, mas não toma frente de Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.